Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de HTML. Na aula passada nós vimos como criar formulários e também o melhoramento do nosso formulário. Bom, meu arquivo index.html está aberto e nós criamos um formulário de cadastro. Agora eu vou criar um formulário de acesso. Como nós vimos, a tag de formulário é de form. Existem atributos chamado name, nome vou dar de acesso, a action eu não vou querer que vá para por exemplo painel.php, e do método vai ser o método seguro, que é o método post. Fechar tag formulário. Então nós informamos que o nosso formulário é um formulário de acesso. Após eu digitar o usuário e a senha, ele vai acessar o meu painel administrativo. Então o meu primeiro vai ser do usuário. O primeiro input vai ser do usuário. Então label, como nós vimos na aula passada, usuário, fecha tag label. Agora input é do tipo, se é usuário, vou digitar texto, name, usuário, passar um ID identificador chamado usuário, fecha tag. E no meu label, que eu esqueci aqui, vou colocar a propriedade for para reconhecer o meu ID, que é o usuário. Vou dar um BR, quebra de linha. Agora minha senha, label for igual senha, vai ser nome e senha, 2 pontos, fecha tag label, input for input type. Pessoal, no type de senha não vai ser texto, tá? Eu vou colocar texto aqui, exemplo, name vai ser senha, e o ID identificador vai ser do tipo, vai ser senha também. E também vou criar o meu botão, put type submit. O que vai acontecer? Ele vai submeter uma ação após o usuário clicar em cima do botão, e vai ser direcionar para a action, para o painel PHP chamado senha, e o meu valor chamado senha não, chamando cadastrar, não, acessar, e o meu value, que vai ser o nome do meu botão, e vai ser acessar o painel, e fecha tag. Salvando e atualizando, usuário e senha. Vou dar um BR aqui para quebrar linha, fica mais visível. Então o que acontece? Vou acessar o meu painel administrativo com o usuário, por exemplo, admin e admin. Se eu clicar em acessar painel, vou entrar para o painel.php. Mas é o seguinte, a senha tem que ficar oculta. Nós não podemos enxergar a senha, porque é a maneira incorreta de se fazer. Se você estiver na frente do computador com uma outra pessoa, a outra pessoa vai saber o teu usuário e a senha. Então existe um input, um atributo chamado password. O que é esse password? Ele é específico
para a senha, tá? Olha o que vai acontecer no meu navegador. Se eu vir atualizar ele, a minha senha, eu vou colocar aqui, ó, minha senha. Olha o que acontece. Ele criou as bolinhas para mim. As minhas informações estão ocultas. Então, a pessoa que estiver do meu lado não vai conseguir enxergar qual que é a minha senha, sem ser do tipo texto que a gente poderia ver como se fosse do tipo texto mesmo, tá? Bom, pessoal, esse é um formulário de acesso. Agora eu vou criar um outro formulário. Eu só vou excluir os labels, os inputs. Ver se está funcionando o label. Clicar aqui, ele vai no campo input corretamente. Agora eu vou excluir meus inputs. Eu vou excluir a minha action painel.php. Vou deixar ele vazio. Eu quero que seja, se tiver só vazio, quer dizer que ele não vai direcionar para outra página, vai direcionar para ela mesma, tá? O nome vai ser seleção. Nesse seleção eu vou selecionar o sexo da pessoa, tá? Se é masculino ou feminino. Primeiro eu vou digitar sexo, input, type, sexo eu vou colocar como um label, um rótulo, label, para dizer que a gente vai falar sobre o sexo, label. E aqui eu vou colocar se é masculino, se for masculino, esse tipo de input é do tipo rádio, tá? O que é o tipo rádio? É de seleção, é aquelas bolinhas. Eu vou mostrar quando eu atualizar a nossa página. Rádio, vou dar um nome para ele de masculino, vou dar um valor, para ele, masculino, e vou dar uma propriedade chamada check tag. Vou dar um BR para quebra de linha. Aqui eu vou colocar feminino, input do tipo rádio também, vou dar um name feminino, valor de feminino, e vou fechar nossa tag. Eu não vou colocar o botão, porque o botão é o mesmo, tá? Então vou salvar e vou vir atualizar nossa página, tá? Sexo, então BR aqui para visualizar melhor. Bom, nosso formulário é de sexo, então aqui temos dois sexos, que é o sexo masculino e o feminino, tá? Tá vendo aqui o nosso formulário do tipo rádio, ele criou essas bolas de seleção, tá? O meu masculino tá vendo que tá preenchido, ele tá com a bolinha azulzinha, tá? Porque o feminino não tem, porque é essa propriedade check tag, que quer dizer que está checado. Se eu vier aqui, retirar daqui e colocar no feminino,
atualizando, ele vem para o feminino. Isso quer dizer que é qual seleção que eu vou indicar primeiro. E o formulário de rádio, ele faz o seguinte. Bom, pessoal, tá observando aqui e existe um erro, tá vendo? Ó, os dois estão selecionados. O rádio, ele é apenas de uma seleção, tá? Ou é masculino ou feminino. Não existe pessoas com, por exemplo, os dois sexos. Então vou ver que eu fiz de errado aqui. Ah, tá. Ó, aqui coloquei o name igual a propriedade valor do valor, e o name eu vou especificar que ele é do campo do tipo de sexo, por exemplo, aqui sexo, e aqui também sexo, tá? Também já alterei, é feminino, não feminino, tá? Agora se eu vier atualizar minha página e selecionar, ó, ele selecionou apenas um item, não os dois. Estava errado por causa que o name estava com o mesmo nome do valor. E o seguinte também, o masculino ele fica atrás do campo do rádio, então vou ter que tirar ele daqui, vou colocar ele aqui, feminino também, salvando e atualizando, e agora sim, masculino e feminino. Beleza, pessoal, na próxima aula eu vou ensinar para vocês como criar o formulário de checkbox e de select. E a última aula de formulário, eu vou juntar todos os formulários que a gente viu até agora em um único formulário só. Até mais, tchau, tchau.